Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Meu nome é Ana Lívia Meu nome é Júlia. meu nome é Giovanni. Meu nome é Maria Carolina. e hoje nós vamos falar sobre um dos conflitos asiáticos. A guerra entre o Irã e o Iraque. Que durou 8 anos, entre 1980 e 1988. E esse conflito foi causado por questões de ordem natural, como relevo e etc., que nós vamos acompanhar agora no nosso podcast. Essas disputas acontecem por conta da configuração do relevo, presença de solos férteis, o que favorece a prática agrícola, e também por conta dos grandes rios perenes, onde se destacam os rios Tigre e Eufrates, que predomina climas áridos e semiáridos. Sim, e além disso, Ana, o Iraque e o Irã, mesmo tendo a mesma religião, seguindo a mesma religião que é a muçulmana, eles possuem muitas diferenças históricas. Por exemplo, um país que é tudo de um jeito, o outro que é do outro. Isso que causa também grandes conflitos internos entre os países. Já o Iraque, ele é um país de língua árabe e o Irã é um país de própria língua, que é o persa. Bom, outra grande diferença são os regimes políticos desses países. Por exemplo, o Iraque possui um governo de inspiração ocidental e secular até hoje. Já o Irã é um regime controlado por líderes religiosos. E em 1979, o Irã passou por uma transformação política, que foi a Revolução Islâmica, que são organizações religiosas que se juntaram com partidos esquerdistas e, junto com o apoio popular, derrubaram o regime pró-ocidental do Shah, Reza Pahlavi, instaurando um Estado teocrático islâmico e de oposição à presença política dos países ocidentais e de Israel. Bom, o presidente do Iraque já previa que o Irã iria viver um grande caos político logo após a sua revolução. Então, Saddam Hussein ordenou que fosse feita uma invasão surpresa na fronteira do país. Sim, foi um grande erro, porque o ataque serviu para unificar a nação contra um novo inimigo comum, que era o Iraque. E o Irã contra-atacou as tropas iraquianas e deu início ao conflito que duraria por vários e vários anos. E em 1982, o Irã recuperou então os territórios perdidos e rejeitou a oferta de cessar fogo do Iraque e, em vez disso, resolveu virar o jogo, olha só, e lançar uma invasão ao Iraque, prolongando o conflito. Então foi um conflito atrás do outro, coisa assim, sem parar. O Iraque, no final da década de 60, criou um governo nacionalista por um partido Baath, com Saddam Hussein como um de seus principais representantes. Naquele momento, o Iraque e o Irã apresentavam enorme potencial para o crescimento econômico e social, porque tinham muitos ganhos de uma década de crescimento na produção de petróleo. Grande poder militar. Tanto que o presidente do Iraque realizou progressos significativos, mas mesmo assim acreditava que o Irã ameaçava o equilíbrio do Iraque e seu governo sunita. Depois que o presidente do Iraque, o Saddam Hussein, invadiu o Irã, os governantes da Mesopotâmia ficaram com medo de ter conflitos internos e invasões e começaram a se envolver muito com batalhas e essas coisas. A guerra teve um resultado de um considerável enfraquecimento do regime iraniano e o Saddam Hussein, que é o presidente do Iraque, ele conseguiu o que ele queria, que era proibir influência iraniana na região. E também ele queria obter um predomínio militar e acumular grande número de tanques, artilharia, aviões de combate, militares altamente treinados. Sim, e esse conflito resultou em muitas tragédias, Resultou em média 1 milhão de mortos, 1,5 milhão de feridos de ambos os lados e teve um custo total de 150 bilhões de dólares. Então, realmente foi algo muito triste, um conflito muito intenso que gerou consequências muito graves. A guerra finalmente terminou em julho de 1988, quando o Irã
estava desmoralizado após diversas baixas e ataques mal sucedidos e ele aceitou o cessar-fogo. O país persa, que é o Irã, aceitou a resolução das Nações Unidas que determinava o final das hostilidades, embora, a trégua ocorrera de fato alguns dias depois, porque o Iraque continuou realizando pequenos ataques. E, no fundo, a guerra não trouxe nenhum benefício real para nenhum dos lados, Embora o Iraque tenha recebido o reconhecimento de soberania sobre o Shah al-Arab, o país abriu mão desse reconhecimento em troca do apoio da neutralidade do Irã na Guerra do Golfo. Pouco tempo depois do fim do conflito, o Ayatollah Khomeini morreu de causas naturais. Era, o líder supremo do Irã na época da guerra. Realmente foi uma guerra e tanto.